O que sabemos sobre o uso de células-tronco na esclerose lateral amiotrófica? Para entender a complexidade desse tema, temos primeiro que ter uma ideia de como nos movemos. Quem já assiste meus vídeos, já repito isso várias vezes e até deixo para pular essa parte caso vocês desejem. E também precisam entender quem é o nosso adversário. Quando decidimos realizar o movimento, tudo começa no córtex motor. Nessa região nós temos o corpo que chamamos de primeiro neurônio motor. Nessa célula que se origina o impulso elétrico. Cada neurônio motor tem o seu corpo nessa região e ele emite um prolongamento, uma estrada, um fio, para se conectar com outros neurônios, chamado axônio. Ele vai levar o impulso nervoso, a ordem para se mover, que vai passar pelo cérebro, do bulbo ele vai passar para o outro lado, e vai percorrer todo esse trajeto até chegar ao nível exato do nervo que inerva o músculo que você quer mover, onde ele vai para a frente da medula, para o H da medula, que é a região chamada de corno anterior da medula. Lá ele encontra o corpo do segundo neurônio motor, onde esse impulso vai então passar para o nervo e viajar até a junção entre o nervo e o músculo, que nós chamamos de junção neuromuscular, onde vai ser convertido em um sinal químico, depois em novo elétrico, e fará o músculo contrair. Entendendo isso, precisamos entender o nosso adversário. A esclerose amiotrófica é uma doença do primeiro e do segundo neuromotor. E ela é forte e traiçoeira, ela não joga limpo, pessoal. Para funcionar adequadamente, as proteínas, que são cadeias de aminoácidos, dentro do nosso corpo, precisam se dobrar e ficar no lugar correto. Ou seja, elas têm que assumir uma forma. Né? Então, as pecinhas só, se a gente for pensar como se fosse um Lego, né? Então as pecinhas lá elas têm que se formar no lugar correto, senão você não vai ter a função daquela proteína, independente se as pecinhas estão, todas as pecinhas estão corretas ou não. Na ela, algumas proteínas podem se dobrar de maneira anormal, acumulando-se ou aparecendo no lugar errado. E a principal vilã, nessa história toda, principal, a maior parte de 90% dos casos, é uma proteína chamada TDP-43. Normalmente a TDP-43 permanece principalmente no núcleo, na central de comando da célula, participando do processamento de uma outra molécula chamada RNA, que eu vou falar daqui a pouco. Quando sai do núcleo e se acumula no citoplasma, no corpinho dela, surge um problema duplo. O núcleo perde parte da sua função normal, né? Então ela não tem mais aquela proteína, essa proteína fazendo o que ela devia estar fazendo. E o citoplasma começa com um material potencialmente tóxico, um material que não devia estar lá. É como se o ringue ficasse cheio de sucata. Além de continuar lutando ali contra a doença, o neurônio precisa gastar energia tentando se isolar e desviar e remover esse material. Que ele vai acabar tropeçando nele, então vai machucar o pé. Então, é uma proteína que gera dano também no próprio neurônio. Para piorar, no processo de produção de energia, a célula gera naturalmente moléculas reativas de oxigênio, chamados que a gente chama de são radicais livres. É um processo natural. Né? Normalmente o sistema de antioxidantes, vocês escutam tanto falar de antioxidante, isso vale para várias coisas, consegue neutralizá-las. Na era, esse equilíbrio pode se perder, favorecendo danos às proteínas, às membranas e ao material genético. Então, nossos neurônios motores, mesmo sem receber um golpe direto, ele vai sofrendo gasto, desgaste contínuo. Além disso, o neurônio motor também enfrenta um desafio particular. Ele possui um axônio extremamente longo, pode chegar a mais de 1 metro. Por isso precisa manter uma verdadeira linha de suprimentos entre o corpo celular e a junção neuromuscular. Por essa via são transportadas proteínas, vesículas, mitocôndrias e sinais essenciais para a conexão com o músculo. Quando o transporte axonal falha, os suprimentos deixam de chegar à extremidade, as mitocôndrias não são distribuídas adequadamente e os componentes danificados não conseguem retornar para a reciclagem. Daí junta isso com os problemas dos geradores das próprias células, né, nas próprias mitocôndrias, cai de produção de energia, aumenta a formação de moléculas reativas e piora o controle do cálcio intracelular. Além disso, há problemas no metabolismo do RNA. O RNA funciona como uma parte do sistema de instruções da célula. Ele permite que as informações sejam processadas, transportadas e utilizadas para produzir proteínas. Alterações em proteínas do RNA, como a TDP-43 e a proteína FUS, tem outras também, podem comprometer o processamento, o transporte e a estabilidade dessas mensagens. Em comparação com o ring, é como se as instruções enviadas pelo técnico chegassem atrasadas, razoavelmente erradas. O DNA também sofre pequenas lesões ao longo do tempo, por isso a célula possui sistema de vigilância e manutenção que identificam e corrigem esses danos. Na ela, algumas vias relacionadas à resposta e ao reparo do DNA podem estar comprometidas.
Outro mecanismo importante é a excitotoxicidade. O glutamato, o principal neurotransmissor, está atuando no sistema nervoso central, mas a sua ação precisa ser cuidadosamente controlada. Quando existe um estímulo excessivo ou a remoção insuficiente do glutamato, o neurônio motor pode permanecer em estado de hiperativação. E isso provoca uma entrada excessiva de cálcio dentro dele, sobrecarga das mitocôndrias e formação de espécies ativas de oxigênio de novo, e dano celular progressivo. Esse, inclusive, o controle do glutamato é o mecanismo de ação do riluzol, né, a principal medicação utilizada hoje no tratamento da doença. Mas essa luta não acontece apenas dentro do neurônio. Astrócitos, micróglia, são células de suporte, também tem outros papéis de moduladores no organismo, que ficam ao redor dos neurônios, também participam desse microambiente ao redor dele. Essas células, elas têm várias funções, elas protegem o tecido, elas removem resíduos, elas têm papel de controle da resposta imune. O problema surge quando essa ativação se torna persistente ou desregulada. Nessa situação, pode haver menor suporte metabólico, prejuízo na remoção do glutamato e liberação de mediadores inflamatórios e fatores potencialmente neurotóxicos. Tudo isso culmina na degeneração progressiva dos neurônios motores. E eu falo isso tudo para vocês para mostrar o tamanho do desafio, porque os neurônios motores acabam no microambiente tóxico, recebendo pancada de tudo quanto é jeito. Conseguimos diminuir a força de alguns desses golpes com medicações como o edaravona e o riduzol. Quando pensamos em células-tronco, eu imagino que a primeira coisa que passa na cabeça da gente, pelo menos é uma coisa que sempre passa na minha cabeça, é isso aqui. É a restauração de unidades motoras já perdidas. Apesar de ser um grande sonho, esse objetivo tem alguns desafios muito importantes. Começando por onde aplicá-las. Estima-se que quando os primeiros sintomas da doença se manifestam, cerca de 50% dos neuromotores daquela região já se degeneraram. O primeiro neuromotor fica nessa região do cérebro, e a organização é mais ou menos assim. Existem variações consideráveis nessa organização. Então, o primeiro ponto para se definir é exatamente onde cada uma dessas áreas está localizada. Região da boca, região da mão, região da respiração. Isso é possível, tá? Existe tecnologia hoje suficiente para a gente conseguir definir isso de maneira adequada. Então, esse é um ponto que a gente consegue definir essas localidades. Aí vem outras perguntas. Nós aplicaríamos as células em todos os locais ou só nos doentes? E se a aplicação em locais saudáveis gerar problemas? Ok, temos ensaios clínicos em animais que conseguem fazer isso, talvez a gente começar com primatas antes de chegar em seres humanos. Nessa região, microscopicamente, o neurônio motor fica na quinta camada. Como fazer com que a célula-tronco vá exatamente aí, né, nesse local? Se aplicarmos isso com uma cirurgia com uma agulha, com a nanoagulha, como se certificar que essa agulha não danifique as camadas em cima? No segundo neuromotor, o problema é ainda maior, porque o corpo do segundo neuromotor está em vários níveis no bulbo e na medula. A região do bulbo é muito nobre, tem os centros não só da motor, mas tem centros que mantêm a gente acordado, por exemplo. Então, microcirurgia, por exemplo, seria um desafio enorme fazer nessa região. Já teve um estudo que infundiu no córtex pacientes com ela. Uma vez definido como, temos que definir a quantidade de células que precisam. E se for uma célula que se multiplica, como a gente contém essa multiplicação para que ela não substitua outras células? Ou vire um tumor. Então, uma célula que se multiplica de maneira desordenada vira um câncer, né? Uma vez aplicadas, essas novas células precisam se integrar aos circuitos existentes. Isso significa que ela precisa se comunicar com os neurônios sensitivos, cerebelares, entre outros que coordenam a coordenação do movimento. Esse também é um dos grandes desafios das plataformas cérebro-máquina. Então, já há muitos anos, Miguel Nicoleles, por exemplo, cientista famosíssimo brasileiro, já tem vídeo até no YouTube, você pode procurar na internet isso aí, dele de um macaco nos Estados Unidos movendo uma perna robótica no Japão. Então, isso é possível, mas se mover vai muito além do próprio movimento. A sensibilidade, a coordenação é igualmente importante. Então, para vocês terem uma ideia, em condições onde a pessoa perde a capacidade de sentir as coisas, como por exemplo o neurocípsio, uma parcela da sensibilidade vibratória. Às vezes a pessoa não consegue ficar de pé mesmo tendo força nas pernas, porque ela não precisa ficar olhando para as pernas. Senão, se perder isso, ela acaba não se movendo. Se você vai apertar a mão de uma pessoa, se você não modular a força, o movimento pode quebrar a mão da pessoa, com a mão da pessoa, quebrar um copo. Então tudo isso é igualmente importante. Além disso,
Essas células precisam criar um axônio que vai fazer tanta conexão com o primeiro neuromotor como com o segundo neuromotor. Outro ponto muito difícil das células neuronais. O neuromotor pode ter um axônio de mais de 1 metro. Se você, por exemplo, tentar fazer isso e vai para um lugar errado, então você colocou uma célula para tentar engolir, aí você engole e fecha a mão. Ou o contrário, fecha a mão e engole. Ou se esse axônio parar em outro lugar e começar a jogar uma descarga elétrica num lugar onde não devia. Crise convulsiva. E a complexidade só vai aumentando, porque esse neurônio tem que criar uma junção neuromuscular no segundo neuromotor. Tem que ser calibrado para que um grupo muscular não fique mais forte do que devia. Então, para não fechar a mão e ela ficar lá fechada para sempre. E para deixar mais ainda difícil, ela precisa sobreviver nesse ambiente tóxico, hostil, recebendo golpes toda hora, no qual ainda nós não conhecemos ao certo todas as suas peculiaridades e também como frear de maneira significativa esse processo. Se a substituição direta de neurônios é extremamente difícil hoje, a célula-tronco tem outro superpoder, que é a capacidade de secretar substâncias que protegem as células sobreviventes. Esse é um chamado efeito paráquino, dependendo da proximidade que nós temos e das coisas que estão sendo secretadas. Esses fatores podem promover a sobrevivência e a regeneração de células neurais nossas, reduzir a resposta imune e aumentar a produção de vasos. E a neuroplasticidade, que é a capacidade da gente, do nosso cérebro, dos nossos neurônios, nosso cérebro de se reorganizar conexões e até de regeneração. Além disso, elas podem ser programadas para ajudar na imunodulação e estimular o reparo de células já existentes. E elas não precisam estar no mesmo local que os neurônios motores. Então isso é uma grande sacada. Elas não precisam estar lá dentro, elas podem estar em outras partes do sistema nervoso secretando aquilo que é necessário. E essa é uma das razões que vocês vão ver que a grande maioria dos estudos trabalha mais com isso do que com regeneração, infundindo principalmente as células no líquido que fica dentro da coluna. Para ser classificada como células-tronco, ela precisa ter duas propriedades fundamentais. A autorrenovação, então quando ela se divide, ela tem a capacidade de gerar pelo menos uma nova célula idêntica à original, mantendo o seu potencial intacto, e a diferenciação. No início, cada célula-tronco é indiferenciada, ou seja, ela não tem uma função específica ainda, ela não bate como uma célula do coração, por exemplo. Ela tem o potencial de se diferenciar em diferentes tipos de célula. E de acordo com o número de tecidos que elas conseguem se diferenciar e de onde se originaram, elas vão receber algumas classificações. Elas podem ser classificadas como totipotentes. São as células bebês. Elas conseguem se diferenciar tanto em células embrionárias como não embrionárias, com a placenta. São as primeiras células do embrião. Então esse tipo de célula esse tipo de célula não costuma ser usado em pesquisas quando tem origem humana. Não estou nem condenando, por causa das implicações éticas, tá? Então eu não estou nem condenando, nem defendendo o seu uso, só informando. Já as células-tronco pluripotentes podem se diferenciar em quase qualquer tipo de tecido embrionário, mas não em tecidos extraembrionários. São como as crianças. Se estimular bem no começo, o céu é o limite. E essas são coletadas de uma camada interna da célula do embrião, chamado blastocisto. Essas duas são as famosas células-tronco embrionárias. O seu uso em pesquisa é bem limitado também, desses daqui. Em 2018, um grupo de pesquisadores de Israel publicou esse artigo da utilização em camundongos e ratos de células-tronco humanas. Baseadas na literatura sobre o microambiente tóxico que envolve o neurônio motor, incluindo a disfunção de uma célula, dessas células chamadas de astrócitos, que eu cheguei a comentar com vocês, as bases do papel dos astrócitos já foram bem estudadas. Como, por exemplo, quando extraíram e cultivaram astrócitos de pacientes que morreram de ELA e os colocaram em culturas de neurônios motores de pessoas sem a doença, essa interação levou à morte dos neurônios motores saudáveis. Dessa forma, estabeleceram uma teoria. E se transplantarmos astrócitos ao invés de neurônios motores? Estaríamos, dessa forma, controlando o microambiente tóxico? Para produzir os astrócitos, os pesquisadores utilizaram duas linhagens de células-tronco embrionárias humanas. Uma linhagem de célula-tronco é como uma família de células mantida e multiplicada em laboratório. Cada uma teve origem em um embrião diferente, mas os pesquisadores trabalharam com células que já estavam armazenadas em banco celular, ou seja, não teve nenhum embrião novo que foi utilizado para esse estudo, só que já estavam em outros estudos. Em laboratório, essas células receberam uma sequência de sinais químicos que as direcionou primeiro para células do sistema nervoso, então células progenitoras neurais, e depois para a formação de astrócitos. Antes do transplante, eles verificaram que as células tinham cromossomos normais e apresentaram características de astrócitos e praticamente não continham células-tronco indiferenciadas, reduzindo assim o risco da formação de tumores, e também confirmaram que eles estavam funcionando da maneira que eles queriam.
Por fim, os astrócitos foram injetados no líquido no líquor, né, no líquido que envolve a célula e a coluna dos camundongos e ratos, com uma forma experimental da L-carcinogênese só de 1. Nos camundongos, 2 aplicações atrasaram o início dos sintomas em aproximadamente 7 dias e produziram melhores resultados motores do que uma única aplicação. Nos ratos, o início da doença ocorreu cerca de 18 dias mais tarde. Os animais tratados mantiveram o peso, a força e a coordenação motora por mais tempo. A sobrevida também foi numericamente maior nos animais tratados, principalmente nos ratos. Entretanto, essa diferença não atingiu significantes estatísticas. Portanto, o estudo demonstrou um atraso da doença e melhora funcional, mas não comprovou de maneira definitiva um aumento da sobrevida. A segurança foi acompanhada por até 9 meses. As células permaneceram vivas e distribuídas pelas meninges ao longo do cérebro e da medula, sem formação de tumores, ou seja, elas grudaram na pele de dentro do cérebro e da medula e ficaram secretando substâncias. Também não foram observadas alterações relevantes nos exames de sangue ou na bioquímica dos animais. Portanto, nesse modelo animal, as coisas foram interessantes, mas não foram espetaculares. Lembrando que eram células tronco humanas, talvez o problema tenha sido esse. Mas, como era um estudo de segurança, primeiro, antes de fazer as coisas humanas, eles testaram em camundongos, e esse estudo teve um estudo de segmento. Eles fizeram um estudo que foi publicado em 2023 com os seres humanos. A fase 1/2A, uma etapa cujo principal objetivo é avaliar se o procedimento era seguro e tolerável. Essa terapia recebeu um nome chamado de AstroRX. Antes do tratamento, cada participante foi acompanhado mensalmente por aproximadamente 3 meses. Esse período serviu para medir a velocidade de progressão. Assim, os pesquisadores poderiam comparar cada paciente com eles mesmos antes e depois da aplicação. 10 pacientes receberam uma única ingestão da AstroRX por punção lombar. 5 receberam 100 milhões de astrócitos e outros 5 receberam 250 milhões. Ou seja, vendo dose. A ideia não era substituir diretamente os astrócitos do doente. Administradas no líquido, essas células poderiam liberar fatores protetores e modificar o ambiente ao redor do cérebro e da medula, oferecendo suporte aos neurônios motores ainda vivos. Como essas células vinham de outra fonte e poderiam ser reconhecidas como estranhas pelo organismo, os pacientes receberam um imunossupressor chamado micofenolato, e ele foi administrado 2 dias antes da aplicação e mantido por mais um mês, com exames de sangue frequentes. Após o tratamento, os participantes foram acompanhados por 6 meses. Alguns continuaram em uma extensão do estudo por até 1 ano, e é importante entender que esse foi um estudo aberto e sem grupo placebo. Tanto os pacientes quanto os pesquisadores sabiam que o tratamento havia sido administrado. A segurança foi considerada favorável, nenhum evento adverso foi atribuído diretamente às células. O problema mais frequente foi dor de cabeça após a punção lombar, presente em metade dos casos, que é algo comum nesse tipo de procedimento. As ressonâncias não mostraram a formação de tumores, e para investigar um possível efeito, apesar desse estudo não ter sido desenhado para isso, os pesquisadores utilizaram a escala ALS-FSR-R, uma escala que acompanha capacidade como falar, engolir, movimentar e respirar. Nos 3 meses anteriores ao tratamento, os pacientes já vinham perdendo pontos nessa escala. Nos 3 meses seguintes a essa aplicação, essa perda ficou em média 53% mais lenta quando os 2 grupos foram comprados juntos. Mas esse possível benefício foi temporário. Depois de primeiros 3 meses, a velocidade de progressão voltou a ficar semelhante à observada antes do tratamento. Também não houve melhora estatisticamente significativa na força muscular e a capacidade respiratória continuou piorando. Portanto, o estudo sugeriu que uma única aplicação era viável e apresentou um perfil inicial de segurança aceitável. Também encontrou um possível sinal de desaceleração da perda funcional durante 3 meses, mas não demonstrou um benefício duradouro nem comprovou eficácia. Os pesquisadores planejavam testar aplicações repetidas, com intervalo de 60 dias, mas essa parte foi interrompida devido aos riscos, às restrições da pandemia de Covid-19. Os estudos perderam, alguns estudos realmente sofreram muito com isso. Assim, ficou aberta uma pergunta importante: será que a aplicação repetida poderia prolongar o possível efeito observado nos primeiros 3 meses? Eu não encontrei nenhum indicativo de outro estudo em andamento com esse protocolo, e esse foi o único estudo em humanos que eu consegui encontrar que utilizou células-tronco embrionárias. Além das células-tronco embrionárias que são pluripotentes, existem também as células-tronco multipotentes, que conseguem se diferenciar em um número menor de células. Dependendo da sua origem, elas vão receber nomes diferentes, como as células-tronco mesenquimais, que se diferenciam em células-tronco de células como osso, cartilagem, músculo e gordura. As hematopoéticas, que diferenciam células do sangue, muito utilizadas no tratamento de leucemia, por exemplo. E as neurais, que se diferenciam em células do sistema nervoso. Não são os únicos tipos, tá? Mas cada uma delas tem sido estudada separadamente, e como eu não estou preso pelas amarras dos congressos
de horário, eu vou falar de todas que eu consegui, mas eu vou quebrar essa aula em várias partes e vou me restringir a artigos publicados em 2015, porque o julgamento meu, tá, que se 11 anos a pesquisa não foi para frente, provavelmente esse mecanismo já não é de interesse científico. E eu vou quebrar essa aula não sei quantas partes, tá, porque dá trabalho montar essas coisas e eu não tenho capacidade técnica, meus computadores, eu já gravei essa aula 4 vezes, essa é a 4ª vez que eu tô gravando essa aula, porque meu computador às vezes trava por causa do tamanho do vídeo. Bem, começando pelas mesenquimais. Essas são as mais estudadas e podem ser derivadas de vários tecidos. As células do cordão umbilical têm sido bastante estudadas, tem ao menos 3 estudos com elas. Todos utilizaram células extraídas dessa parte, que é a geleia de Wharton, que compõe a maior parte do cordão umbilical, que ajuda na proteção contra a torção, ajuda na contração das artérias, dentre outras coisas. E esse tecido é rico em células-tronco e tem propriedades principalmente imunomoduladoras. O que sabemos sobre os de células-tronco do cordão umbilical na ELA? Eu encontrei 3 estudos do seu uso em humanos, publicados em 2019, 2020 e 2025. O estudo 2019 foi conduzido na Polônia. Eles selecionaram 43 pacientes com idade média de 57 anos que já tinham diagnóstico confirmado de ELA, mas que ainda não dependiam de aparelhos para respirar. Todos os pacientes continuaram tomando Riluzol. As células-tronco vieram de cordões umbilicais doados de partos cesáreos saudáveis e planejados. A partir de 3 cordões, os pesquisadores cortaram o tecido em pequenos fragmentos, tiraram os vasos e colocaram em placas de cultivo. Com o tempo, as células saíram naturalmente desses fragmentos, aderiram à placa e foram multiplicadas em laboratório. Depois elas foram processadas por um dos maiores bancos de células-tronco da Europa, que eu não vou nem arriscar falar o nome, que fica na Polônia, e que preparou doses personalizadas com base no peso de cada paciente. Para garantir que o corpo do paciente não rejeitasse ou ficasse irritado com a injeção na medula, os neurocirurgiões que fez a infusão retiraram as pequenas quantidades de líquor, né, com o líquido da coluna, que circula o cérebro e a espinha, e misturaram as células-tronco nesse próprio líquido do paciente antes de injetar de volta. Foram realizadas 91 aplicações no total, aplicadas diretamente na região cervical, torácica e lobo-sacral da coluna, dependendo de onde o paciente sentia os sintomas. Não foram na medula, foi só no líquido, por isso que foi o neurocirurgião que aplicou. A maioria dos pacientes recebeu 2 ou 3 aplicações, com intervalo de 2 meses entre elas. A segurança foi excelente, não houve nenhum efeito colateral grave registrado ao longo de 6 meses de acompanhamento. Apenas um dos 62 pacientes relatou dor de cabeça após a primeira aplicação, que após que é algo muito comum quando você faz punção lombar, foi até um número bem pequeno para esse número de aplicações. Assim, dentro desse grupo, durante o período acompanhado, as aplicações apresentaram um perfil inicial de segurança bem favorável. É fundamental entender o que esse resultado significa. O resultado avaliou principalmente se o procedimento era tolerável e não apresentou, nesse trecho, evidências suficientes para afirmar que as células retardavam a progressão da doença, melhoravam a sobrevida. O estudo de 2020 foi realizado pelo mesmo grupo. As células utilizadas aqui são as chamadas células de tronco mesenquimais, da geleia de Wharton. Os cordões foram doados após o nascimento de bebês saudáveis, com avaliação médica da mãe e consentimento dos pais. Portanto, as células não foram células embrionárias, nem do sangue do cordão elas guardam para o caso de tratamento de doenças do sangue, por exemplo. Elas foram retiradas do próprio tecido, que normalmente já seria descartado depois do parto. No laboratório, os cientistas limparam os tecidos, removeram os vasos sanguíneos, picaram esse material em pequenos pedaços para cultivar as células e, antes de aplicar nos pacientes, os pesquisadores fizeram testes rigorosos para verificar que as células expressavam marcadores biológicos corretos e descartar qualquer contaminação biológica. Além disso, foram utilizadas apenas células jovens, cultivadas em poucas gerações para garantir o máximo potencial delas. O estudo contou com 67 pacientes diagnosticados com ela, que foram comparados com um grupo de controle histórico, com dados de mais de 10 mil pacientes de outros estudos clínicos, selecionando indivíduos com características idênticas de idade, sexo, raça e velocidade de progressão da doença para fazer a comparação. A evolução dela foi medida por uma escala, a escala funcional que eu falei para vocês, ALS, FSR, R, que pontuou de 0 a 48 as tarefas diárias como fala, deglutição, mobilidade. Os pacientes do estudo receberam 3 aplicações de células-tronco com intervalo de 2 meses entre elas. A aplicação foi feita por via intratecal, ou seja, na pulsão lombar, contendo cerca de 30 milhões de células por dose.
O estudo trouxe dados bastante significativos. Primeiro, a sobrevida mediana dos pacientes tratados quase dobrou em comparação com o grupo de controle. Foram, foram 1.183 dias de sobrevida no grupo tratado contra 650 dias no grupo de referência. O risco de morte da população analisada diminuiu 70%. Segundo, em relação à perda de funções do dia a dia, a velocidade de progressão da doença diminuiu em uma parte significativa dos pacientes após o início da terapia. Dos 67 pacientes analisados, 21 apresentaram uma clara desaceleração na perda de função na escala funcional. Outra descoberta interessante foi que a resposta do paciente ao longo do paciente após a primeira dose serviu como um forte indicador para prever se ele teria a melhora sustentada ao final de 6 meses de acompanhamento. Em relação à segurança, o procedimento foi muito bem tolerado, nenhum paciente apresentou efeitos colaterais graves associados às células-tronco, alguns poucos pacientes apresentaram sintomas temporários decorrentes da própria punção lombar, que desapareceram rapidamente sem complicações. Nenhum caso de tumor ou complicação neurológica grave foi registrado. À primeira vista, os resultados parecem muito promissores, mas existe uma limitação fundamental. Esse não foi um estudo randomizado controlado por placebo. Os pacientes tratados foram comparados com registros históricos de outros estudos. Mesmo tentando combinar indivíduos semelhantes, podem existir diferenças importantes que não foram identificadas, como a qualidade do cuidado, uso de ventilação, suporte nutricional e as características biológicas da própria doença. Por isso, o estudo sugere que as células-tronco de Wharton poderiam estar associadas a uma progressão mais lenta e a maior sobrevida, mas não conseguem provar que as células foram a causa desses resultados. Para confirmar o benefício real, o ideal seria um estudo prospectivo, randomizado, duplo cego, controlado por placebo, e também, idealmente, com um grupo maior de pacientes. Eu encontrei o que parece ser a continuação, ou um braço desse estudo, na plataforma clinicaltrials.gov. Mas ela não está recrutando pacientes e não tem nenhuma outra informação. Não sei se esse estudo vai ter segmento depois. Ok? O outro estudo publicado foi esse aqui, que foram pesquisadores do Irã. Esse foi outro estudo que utilizou a geleia de Wharton. E também onde não teve grupo placebo, ou seja, o aluno recebeu talvez no tratamento. Metade dos pacientes, 6 pessoas, recebeu a aplicação via intravenosa, ou seja, direto na veia, a outra metade recebeu via intratecal, que é injeção no canal espinhal. Todos receberam 2 doses com intervalo de 3 meses entre elas. Nenhum paciente apresentou efeitos colaterais graves decorrentes da aplicação, e no placar geral, dessa escala, não houve melhora significativa na progressão global da ELA, ou seja, as células que não curaram a doença ou nem paralisaram totalmente a sua evolução. Porém, quando os pesquisadores olharam os sintomas específicos, os pacientes relataram melhora em coisas do dia a dia, melhora na salivação, na capacidade de engolir e na fala. Como se trata de um estudo fase 1, o objetivo principal era garantir que o tratamento não faria mal aos pacientes. E essa etapa foi cumprida com sucesso. E vai ser preciso estudos maiores para avaliar a eficácia, e eu não encontrei nada que indique uma continuação desse estudo. Tá? Então, no geral, nós ficamos assim. 3 estudos sobre células-tronco mesenquimais utilizando células da geleia de Wharton, do cordão umbilical. Nenhum deles tinha como objetivo avaliar a eficácia, apenas a segurança. 2 infundiram essas células direto no líquor e um no líquor e no sangue. E um comparou a progressão, mas não foi com placebo, foi com a corte histórica, o que reduz o poder desse estudo. A conclusão final dos 3 estudos foi semelhante, que foi segura. Mas o segundo foi bem promissor, uma vez que houve indicativo de que talvez aumentasse a sobrevida. Em contrapartida, o terceiro estudo não encontrou isso, mas mostrou uma tendência de ajudar em alguns sintomas. Então, a minha avaliação seria essa. De ensaios clínicos seria que talvez funcione na ELA, né, estou colocando talvez, porque tendência de ajudar, mas nenhum dos estudos foi desenhado para isso. Foi meio que um achado extra. Então a nota de evidência ela é baixinha. E para a segurança foi bom, nesses protocolos aqui, tá? Então foram poucos efeitos colaterais. E não teve nenhum óbito relacionado com a intervenção. Antes de terminar, eu quero mostrar uma estratégia relacionada, mas tecnicamente diferente. Ano passado, foi publicado esse estudo na Universidade da Colômbia dos Estados Unidos. Eles utilizaram células do sistema imunológico chamadas Tregs, as T reguladoras, extraídas do sangue do cordão umbilical de recém-nascidos. Na ELA, ocorre um processo de neuroinflamação crônica. A ativação imune persistente pode deixar de ser protetora e contribuir para um ambiente prejudicial para os neurônios. Nosso corpo tem células pacificadoras para evitar isso, chamadas de T reguladoras, as Tregs. O problema é que nos pacientes com ela, essas células estão disfuncionais. E pior que isso,
Em ambientes inflamatórios, algumas podem perder a estabilidade e adquirir características mais pró-inflamatórias, gerando mais inflamação. Para resolver esse problema, os cientistas decidiram usar as T-regs de doadores sadios obtidas do sangue de cordão umbilical. Essas células do cordão são especiais, elas são extremamente jovens, têm a capacidade maior de combater a inflamação e, mais importante, elas têm um potencial menor de se transformar em células agressivas sob estresse. Então, eles já tentaram, inclusive, fazer de células progenitoras dos próprios pacientes, mas a princípio parece que isso não foi tão eficaz. A pesquisa foi um estudo de uso compassivo autorizado pelo FDA norte-americano, ou seja, eram pacientes que estavam com ela e falou, olha, tem alguma coisa, algum estudo acontecendo, alguma coisa que poderia ser tentada, e olha, nós temos isso aqui de análise, então você quer testar isso aqui? Foi mais ou menos isso. O tratamento consistiu de infusões, e foram 6 pacientes. O tratamento consistiu de infusões na veia com a dose fixa de 100 milhões de células por aplicação. No início, eles receberam uma dose por semana durante um mês, e depois uma dose por mês durante 6 meses. Não foi necessário fazer compatibilidade genética e os pacientes não precisaram tomar imunossupressores para evitar rejeição. Os seis pacientes receberam entre 6 a 22 aplicações, com a mediana de 10 doses por pessoa. Nem houve nenhuma reação grave à infusão. Alguns pacientes relataram apenas dor de cabeça leve associada ao conservante usado para congelar as células, mas nada que impedisse a continuidade do tratamento. Os pesquisadores usaram a escala ALS e FSR para medir a perda de função motora. Em 3 dos 4 pacientes que puderam ser avaliados de perto, a velocidade de pior da doença diminuiu. Nesse gráfico, é a escala medida todo mês por dos 4 pacientes que conseguiram ser avaliados de perto. Quanto maior o valor nessa escala, melhor está o paciente. Podemos ver que, por exemplo, como pegamos o primeiro paciente, por exemplo. Podemos ver que estava piorando rápido antes de receber o tratamento, que é o que está pintadinho de vermelho. Ele começou a receber o tratamento, que está pintadinho de verde, e continuou piorando, mas aparentemente mais devagar. Em média, esses pacientes estavam perdendo 1,66 pontos por mês na escala de capacidade física antes de iniciar o tratamento. Durante o período de infusão das células, essa perda caiu para 0,41 pontos por mês. Em um dos casos, o paciente chegou a estabilizar e até ganhar uma leve pontuação durante o tratamento. Além disso, os pesquisadores mediram no sangue e no líquor uma proteína chamada neurofilamento de cadeia leve, que serve como, entre aspas, um termômetro de morte neuronal. Em 2 dos 4 pacientes, houve queda tanto no líquor quanto no sangue dos níveis de neurofilamento, de maneira significativa, indicando que apenas os neurônios foram atenuados. E esse estudo é um estudo pequeno, praticamente uma prova de conceito, né, de outra maneira que as células-tronco podem ser utilizadas. A continuação desse estudo já está em andamento, mas não está recrutando nenhum paciente atualmente, que é uma boa e uma má notícia ao mesmo tempo. É boa porque os resultados desses estudos está planejado para acabar em dezembro de 27. Então, está mais próximo de ter resultado do que se não estivesse recrutando até o momento. E o ruim é que realmente não tem como tentar entrar mais gente no estudo. Eu encontrei um estudo que está recrutando pacientes atualmente para tratamento com células-tronco do cordão umbilical a mais, né, por convite, isso na China, e está utilizando o sangue do cordão umbilical. Não sei se é do mesmo um protocolo semelhante das reguladoras, tá? E eu não encontrei informações de contato no ClinicalTrials, mas vocês podem procurar por esse título, que vocês devem encontrar, talvez que eventualmente vocês consigam, se você tiver interesse, participar desse estudo em particular. Bem, como eu disse mais cedo, eu vou quebrar esse tema em partes. Quantas partes, eu não sei. Vai depender do número de artigos que eu vou indo pegando, do tanto que eu for falando. Dá bastante trabalho, consome bastante tempo e recurso fazer esses vídeos, isso já demora. Então, o próximo desse vídeo, eu não sei quando vai sair. Eu espero, se a minha agenda estiver tudo certo, se tudo der certo, porque essa apresentação era para ter sido postada uma semana antes, mas eu tive problemas técnicos de novo no meu computador. Então, eu imagino que no começo, metade de setembro, a parte 2 deve sair. Então não me siga para não perder isso. Enquanto isso, tem outros vídeos que eu vou colocando tanto para informação como alguns pacientes de outras doenças que me procuram para saber um pouquinho mais dessas doenças neuromusculares. Então eu vou tentando ajudar todo mundo, tudo bem? Na medida do possível. E eu espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado. Entender o seu cérebro não precisa ser uma dor de cabeça.